Oi, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Evangelho de Jesus para além do cristianismo. Olá! Convido todas e todos vocês a refletirmos juntos sobre um tema que eu repito ser de grande importância para o nosso desenvolvimento emocional e espiritual. Muito falado, pouco compreendido e bastante questionado por boa parte das pessoas do mundo ocidental. Abordaremos hoje o processo de desapego. Como todos os temas do nosso projeto Evangelho de Jesus para além do cristianismo, vamos abordar a prática do desapego sob o ponto de vista plural, quer seja em seus aspectos religiosos, filosóficos e culturais, mantendo nossa proposta de vivenciarmos uma espiritualidade interfé, o mais universal possível, sem qualquer tipo de exclusão. Muito bem. Com frequência, vinculamos o estímulo ao desapego às filosofias e espiritualidades orientais, em especial ao budismo, muito possivelmente pela ênfase dada a esse caminho nos ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Porém, mesmo antes da origem do budismo, ainda nos tempos antigos, e igualmente no cristianismo e na maioria das denominações religiosas tradicionais, o desapego, apesar de ser tratado com olhares e nomenclaturas distintas, também vem sendo destacado e estimulado. Vejam, desde a Grécia Antiga existe a exortação para a opção do caminho do desapego, tomando por base, já naquela época, a perigosa e maléfica vinculação do apego à ilusão e ao sofrimento. Tradicionalmente, quando nos deparamos com a proposta do desapego, reportamos-nos a questões normalmente materiais. Quando muito, a aspectos relacionados ao nosso envolvimento afetivo com outras pessoas, esquecendo-nos dos diversos e problemáticos tipos de apego que nutrimos em nossa existência encarnada, no nosso cotidiano, muitos deles sem a nossa conscientização. Em nosso cotidiano, vemos-nos rotineiramente apegados e, em geral, não nos damos conta. A quê? Primeiro, a coisas materiais. A lógica do ter compulsivo, eu quero mais, eu preciso mais, eu tenho de ter mais dinheiro, eu tenho de ter mais propriedades, eu tenho de ser mais rico, eu preciso trabalhar mais para ter mais. Qual é a razão disso? O que vamos ganhar com isso ao longo de nosso período encarnado e quando partirmos? Por que tanta necessidade de termos mais? De sentirmos que temos mais propriedades, temos mais dinheiro? O que de fato ganhamos com isso? Qual a verdadeira razão de termos tanta necessidade da matéria? O que nos falta, de fato, internamente, para buscarmos com tanta avidez mais coisas materiais? O segundo aspecto relaciona-se às pessoas, às nossas relações. E aí vem muito de sensações de abandono, vem muito da própria solidão, dificuldade de viver consigo mesmo. Para muitos, a própria companhia é uma péssima companhia. E dessa forma, a sua relação com as pessoas não é uma relação amorosa, ou seja, uma relação que visa o bem do outro, uma relação que visa a alegria e a felicidade do outro, independente da sua situação, independente de como estiver. Não, não, não. É uma relação que visa apropriar-se do outro, prender o outro em si.
Esta prisão, esta vinculação necessária de outra pessoa, certamente ela advém por um grande vazio, um grande buraco, uma enorme impossibilidade de viver consigo mesmo, um medo enorme de perda e de abandono, mas não, na verdade, numa relação normal, natural, amorosa entre as pessoas. Um outro aspecto que nos vemos também vinculados ao apego está relacionado à nossa própria imagem. Vejam, o próprio problema em relação ao envelhecimento é característica disso. A nossa vaidade física, eu preciso estar melhor, mais bonito. Para quê? Eu não posso envelhecer. Por quê? É inevitável. Os anos passam, as células morrem, os tecidos envelhecem. Os sistemas vão sendo atualizados, mas cada vez com menos perfeição, com menos intensidade, com menos adequação. Porque é um processo natural de envelhecimento, em que nós nos colocamos tão contrários, nós nos colocamos de forma tão combativa pelo apego à nossa própria imagem, à nossa imagem bela e cada vez melhor. Mas não é só a questão imagem, não é só a questão física. Existe também um apego que nós chamamos do apego à intelectualidade. Quanta vaidade intelectual, quantas discussões acadêmicas infindáveis, quanta sensação de desprazer quando as pessoas percebem-se sendo questionadas, quanta animosidade existente quando os outros questionam algum ponto de vista, alguma avaliação inadequada, algum questionamento sobre um trabalho, sobre outro, sobre uma palestra, sobre uma apresentação. Não, a nossa intelectualidade ela é intocável. Eu sou inteligente, eu tenho títulos, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu sou professor universitário, e esse apego a essa titulação, esse apego a essa titulação, a essa intelectualidade, de que vale isso? Simplesmente pelo prazer de dizer que tem aquele título. Simplesmente pela ostentação de um título distinto de outro. Mas podemos ir mais além. Outras coisas também nos apegamos. Nos apegamos a pontos de vista sobre aspectos cotidianos, como questões religiosas, inclusive ideológicas. Muitas pessoas, lamento colocar isso à baila, mas muitas pessoas estão vinculadas à sua religiosidade muito mais ao apego à necessidade de ter um caminho do que realmente a fé que tem em uma divindade ou em uma proposta. Ele está apegado àquele documento, ele está apegado àquele ritual, ele está apegado àquela situação em que ele se encontra, em que se sente confortável e que muitas vezes nenhuma relação com a fé, de fato, está estabelecida. Nenhuma relação com o vínculo com a divindade está estabelecida, mas sim aquele caminho abraçado que é dele de uma forma tal que ninguém tira, que ninguém pode contestar, que ninguém pode criticar. Tantas brigas religiosas, tantas brigas por grupos e linhas religiosas estão muito mais ligadas ao apego à sua proposta do que realmente à defesa de uma fé específica. Da mesma forma, questões ideológicas. As discussões ideológicas às vezes se dão de tal forma em que são verdadeiros surdos falantes. Todos falam e ninguém se ouve. Todos apresentam ideias, propostas, justificativas, mas não estão nem um pouco interessadas em ouvir a do outro, porque estão apegadas àquela proposta, estão apegadas àquele ponto de vista e não aceitam de forma alguma trocar, refletir, trocar propostas, trocar ideias, refletir sobre situações em que podem ser avançadas. Não. Aquilo está apegado, enraizado. Aquilo está aprisionado.
Mas, além disso, também, nós temos muito frequentemente apegos a momentos e situações prazerosas. O desejo de nunca terminar determinada situação, determinada sensação, determinado momento maravilhoso, eu não quero mais que isso acabe nunca. E é lógico que acaba como tudo acaba. É lógico que passa como tudo passa. Óbvio que gera frustração, gera tristeza, gera sensação de abandono. Mas, além disso, existe um aspecto importante, e hoje em dia mais intensamente nós observamos, que é exatamente o apego à avaliação de outros. Como eu estou? Como eu me saí? Como, como está minha fala? Como, está como estão meus posicionamentos? Eu quero ter uma boa avaliação, eu quero ter muitos likes, eu quero ter vários seguidores. Então, na verdade, é um apego à imagem, mais uma vez, que nós já colocamos anteriormente. Mas essa é uma questão importante, porque não é um apego à sua imagem, eu me apego à minha imagem, não. Eu me apego à imagem que os outros estão fazendo de mim. Eu quero que os outros me vejam belo, eu quero que os outros me vejam inteligentes, eu quero que os outros me vejam exitoso. Eu quero que os outros me vejam uma pessoa tão especial que eles queiram me seguir, que eles queiram ser iguais a mim. Mesmo eu não sendo muitas dessas coisas que eles veem em mim. Tudo isso é apego, tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. O grande problema é que todos esses, vamos chamar de objetos de apego, objetos de desejo, são absolutamente temporários, assim como todos nós. E nenhum deles, de fato, tem a possibilidade de ser adonados por quem quer que seja, e nós queremos aprisionar cada um deles como se eles nunca fossem terminar. Queremos aprisionar a nossa imagem como ela nunca fosse modificar. Queremos aprisionar os nossos bens como se eles nunca fossem acabar, ou se em algum momento nós não partíssemos, vamos deixar todos aqui. Queremos nos aprisionar a pessoas, situações, sensações, como se isso fosse permanecer para o resto da vida. E não. Todos são temporais. Todos são finitos. Eis a grande ilusão do apego. Por que se coloca tanto a questão do budismo? Porque o budismo aborda de forma bastante clara e interessante quando ele diz que o apego é a tentativa de aprisionamento do objeto de desejo. Então eu quero aprisionar aquele objeto que eu desejo. Eu quero que ele seja meu para sempre. Mas nada é para sempre. Eu não sou para sempre, muito menos o meu objeto de desejo. Aí vem a tristeza, aí vem a frustração, aí vem a tentativa de ter mais, querer mais, fazer mais, possuir mais, e se frustra porque não consegue, então eu quero ter outro, eu quero ter mais um, e eu estou sempre me frustrando nesse processo permanente de tentativa de aprisionamento desses objetos de desejo. Como tudo isso é impermanente, acabamos sofrendo pela perda, ou pela possibilidade de perda. Tantas pessoas sofrem tanto porque um dia, puxa, será que tal pessoa vai me abandonar um dia? Ela não pode me abandonar, eu amo tanto. Não, eu não a amo tanto. Eu a aprisiono tanto. Eu necessito tanto dela. Amar é outra coisa. Amar é querer que ela seja feliz. Amar é querer que ela esteja bem. Mas não, eu quero para mim. Eu quero aprisionada a mim. E a possibilidade de um dia isso ser desfeito me gera extrema tristeza, extrema insatisfação, me gera extremo sofrimento. É a possibilidade da perda, ou mesmo o desejo de retornar algo que se perdeu, que não tem como. Vejam, como já destacamos no início da nossa fala, a questão do desapego ela não tem nada de novo, ela já era destacada na Grécia Antiga. Mas, sem dúvida alguma, foi no budismo que ela teve uma grande ênfase de forma explicitada. Diversas outras denominações abordam a questão do apego, do desapego, mas com um olhar um pouco diferente, com termos um pouco diferentes, mas o explicitar o desapego e o problema do desapego, ele foi muito bem
abordado, claramente abordado pelo budismo. Por isso que, tradicionalmente, quando se fala em desapego, se pensa logo ou na filosofia budista, ou na linha budista, na religiosidade budista. Mas não tem nada de exclusivo. Mas, claro, lá no budismo está calcado em que tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Né? Mas é colocar, e como tudo é impermanente, o desejo de aprisionar, a vontade de aprisionar esse objeto do desejo nos gera sofrimento. Por isso que se diz, numa das 4 verdades do budismo, a primeira é que tudo é sofrimento. Tudo é sofrimento porque, na verdade, nós nos apegamos a tudo. E nos apegamos querendo aprisionar esses objetos de desejo e acabamos perdendo, porque perdemos sim. Tudo é impermanente, tudo tem fim, tudo tem o seu limite. Ele chegou ao ponto de dizer que, dentro da lógica dos renascimentos, que nós voltamos por conta do apego a este mundo. E só vamos nos libertar quando conseguirmos nos desapegar plenamente e estarmos livres, chegando ao estado de iluminação. Essa é uma visão budista, não importa. E eu não quero entrar no mérito dessa linha da filosofia budista. Só a questão de como eles colocam o desapego, que não é muito diferente das outras modalidades. Quando a gente vê pela questão cristã, por exemplo, o apego e o desapego, ele não está tão voltado à questão em si. Eu estou apegado, eu estou sofrendo e eu vou deixar de sofrer quando eu deixar de ser apegado. Então, na lógica cristã, isso está muito mais voltado ao outro. Quer dizer, a lógica da partilha desinteressada. A proposta da construção do reino numa lógica de partilha entre as pessoas, numa lógica de desapego àquilo que nós buscamos ter cada vez mais e no desejo de partilhar, de dividir com os meus irmãos, principalmente aqueles mais necessitam. Isso nós vemos desde a exortação de João Batista, né? Inclusive abordando nas 2 últimas semanas, nesse período do Advento, para prepararmos-nos para o reino de Deus, que na verdade nós estamos construindo a cada dia, e a base dele é exatamente essa, é o desapego. É exatamente essa, uma visão compassiva e amorosa entre as pessoas. E a visão compassiva e amorosa requer que nós tenhamos misericórdia, nós desejemos não aprisionar as pessoas, que nós desejemos não aprisionar as coisas enquanto outros nada têm. Vamos partilhar aquilo que temos. Vamos partilhar com amorosidade, com compaixão. Isso é desapego. Então não é só uma questão oriental, mas o próprio cristianismo estabelece, estimula a questão do desapego, a questão da partilha, principalmente com o próximo necessitado. Se nós formos ler capítulos, principalmente em Atos, no Evangelho, nós vamos observar exatamente a prática e a lógica dos primeiros cristãos, que eram exatamente essa, a partilha desinteressada entre os irmãos. E lá dizendo, viviam com alegria, viviam com satisfação, viviam com felicidade, porque não viviam para acumular coisas, e sim para dividi-las. Vejam, infelizmente, ao longo do tempo, com a institucionalização do cristianismo e o seu envolvimento com o poder, passa a ter uma relação institucional, passa a ter uma relação com o poder, com as posses, com as pompas, e acabamos perdendo um pouco dessa essência de partilha. Essa visão que não precisamos acumular nada, mas sim dividir aquilo que temos, principalmente com as pessoas que têm menos que nós. No cristianismo, o desapego está vinculado a essa prática compassiva e amorosa com o próximo. Vejamos o exemplo do samaritano, do conhecido bom samaritano, quando questionaram a Jesus quem seria o próximo. E o próximo, certamente, o foco do próximo está no samaritano e não no sofredor que foi roubado, que foi agredido. Aquele samaritano foi o próximo, não o religioso, não aqueles que passaram por ele estavam muito ocupados, preocupados, ou desatentos, ou correndo, e que não deram bola para aquele sofredor. Quem que deu
o chamado samaritano, que não era visto, era visto como um pária, estava fora do universo ideal judaico. Mas ele teve amor, ele teve compaixão, ele pegou do seu dinheiro para pagar os serviços de outro. Ele não teve apego ao seu dinheiro, ele não teve apego ao que era seu. Ele acreditou que era muito mais importante pegar o que era dele e pagar para que aquela pessoa fosse cuidada, fosse alimentada, do que realmente acumular mais recursos. É nessa lógica que o cristianismo traz a questão do desapego. A questão do desapego vinculada à amorosidade, à compaixão. Até porque, e aí trazemos Michael Maladowski, um grande pensador do pluralismo religioso, um sacerdote jesuíta indiano, e ele diz o seguinte: os ensinamentos de Jesus não nos dão informação sobre realidades celestiais. Jesus não fala sobre a vida ou a natureza de Deus. Não descreve a vida no céu. Não estabelece uma organização ritual concentrada no sagrado. Ele nos diz como viver, nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Fala no contexto da vida deste mundo. Certamente, minhas amadas, meus amados, leva-nos a uma profunda reflexão. Reflexão no sentido de que realmente a fala de Jesus, e é por isso que trabalhamos com tanta intensidade na questão do Evangelho de Jesus para além do cristianismo, porque não está vinculado, não está limitado a uma religião, mas sim ao cotidiano de todas as pessoas. Que o nosso desapego estimulado pelo cristianismo não tem muita diferença do desapego estimulado por qualquer outra tradição, a não ser que ele é focado não apenas no desapego pessoal, mas e sim na partilha daquilo que temos, naquilo que viemos a possuir, naquilo que viemos a ter ao longo deste mundo, que é o tempo que nós estamos aqui enquanto seres encarnados. Outra reflexão importante que nos traz neste mesmo caminho é o Raja Ram Mohan, reformador sócio-religioso hindu, um profundo estudioso dos evangelhos cristãos, mesmo sendo hinduísta. E ele escreveu uma obra intitulada Os Preceitos de Jesus. E sobre essa obra, ele escreve uma carta a um amigo, e nesta carta ele diz o seguinte: só lamento que os seguidores de Jesus, em geral, tenham dado atenção muito maior à indagação sobre sua natureza que a observância de seus ensinamentos. Essa é uma observação dura, mas no fundo, será que não é isso mesmo? Será que não estamos tão preocupados enquanto cristãos com rituais, com celebrações, com fórmulas, com questões teológicas de como é, de quem é, como está, como será, ao invés de simplesmente abraçarmos os ensinamentos deixados por Cristo, como, por exemplo, a questão do desapego, para que nós possamos partilhar aquilo que temos com todas as pessoas? Será que o mundo teria pessoas tão famintas e tantas pessoas jogando fora aquilo que tem, acumulando coisas que, na verdade, daqui a pouco, com a sua morte, vão deixar todas, e tantas outras pessoas passando por tantas necessidades? Nessa mesma linha, nós trazemos de novo o frei franciscano Richard Rohr, frei franciscano norte-americano, idealizador do Centro de Ação para a Contemplação, e diz também: infelizmente, o cristianismo parece ter se voltado mais sobre salvar a alma ou o que alguns agora chamam de capitalismo espiritual. A espiritualidade autêntica não tem a ver com obter, alcançar, realizar, performance ou sucesso. Tudo isso tende a agradar o ego. É muito mais sobre deixar ir o que não realmente precisamos. Esse é um aspecto
importantíssimo sobre o desapego. Estamos muito preocupados em salvação. Fala-se muito na questão da salvação, das almas, do porvir. Mas e o agora? E aquele necessitado do meu lado? E as pessoas famintas que vivem tão próximas? Aquele pedinte de rua que a gente nem ouve, passa, não quer nem ouvir falar, nem saber do que ele está pedindo, nem saber das suas necessidades, nem saber da sua fome, nem saber das suas mazelas. Mas temos. Temos. E poderíamos dar, poderíamos partilhar, mas nos apossamos do que temos. Isso é apego. E é exatamente essa é a questão que trata o desapego dentro do Evangelho cristão. No conjunto dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, encontra-se evidenciado o desapego e a partilha desinteressada. Mas aí vem a questão, por que nós nos apegamos? Vejam, pelo menos por três aspectos importantes três aspectos importantes podem ser levantados. Primeiro, a ilusão em relação à impermanência. Né? Nós esquecemos ou não queremos nos atentar ou fazemos questão de olhar de que tudo é impermanente neste mundo. Tudo tem sua finitude, tudo acaba. Mas não, vivemos como se fôssemos permanecer eternamente. Acumulamos coisas como se fôssemos permanecer eternamente. Abraçamos a nossa imagem com tal intensidade, com tal volúpia, como se realmente nós fôssemos congelar e assim permanecêssemos de forma eterna. Um outro aspecto é o vazio assistencial, aquilo que já se chamava de insatisfatoriedade permanente. Aquele buraco que a gente precisa preencher, em que muitas das pessoas preenchem com o ter, ou o parecer ser, como Chiniachip fala, com a imagem, com uma idealização, com um apego. Precisa ter mais, aparentar ter mais, precisa ser melhor, precisa ter uma imagem melhor, precisa ser querido, precisa ser aplaudido. E, infelizmente, de uma forma geral, é um caminho sem fim. Ele se autoalimenta, ele se autoconstrói, na verdade, se autodestruindo. E um terceiro aspecto que nós podemos mencionar, que é a incapacidade de conviver e de se relacionar somente baseado na amorosidade. A amorosidade faz com que nós não nos preocupamos com nós mesmos. Não no sentido de nos rasgarmos, nos abandonarmos, não. Mas uma preocupação com a satisfação e a felicidade do outro. A partilha, para que todos possamos ser felizes. Sem que haja aprisionamentos, posses. O medo da perda, o medo da solidão, o medo da própria companhia. Mas aí também vem uma outra pergunta. Como é que nós podemos desenvolver a prática do desapego? Sim, prática, porque o desapego ele não é conquistado, ele não é atingido num determinado momento, ele não é determinado, ele não é estabelecido, ele não é garantido. Ele é um processo, é um desenvolvimento, é uma prática que se desenvolve ao longo do tempo. Então precisamos ter muita cautela. O que fazer para a questão do abandono ou do processo do desapego, o abandono do apego, do aprisionamento das pessoas, das coisas, das boas situações, da nossa imagem, dos aplausos. Ou seja, o desapego não deve ser visto como uma prática banal. Ah, que bonitinho, ou algo hipócrita. Eu vou andar todo maltrapilho, mas no fundo eu fico desejoso de muita coisa. Eu sinto falta, sinto necessidade. Ela não pode ser vinculada a simplesmente modernismos de imagens plantadas por pseudos influenciadores ou líderes religiosos que buscam, na verdade, práticas estereotipadas para angariarem cada vez mais seguidores, postura que evidencia, sim, o apego à vaidade e aos ganhos materiais por muitos deles. O desapego, minhas amadas, meus amados, está longe do mero isolamento. Né? Muitos dizem, não, eu vou para minha casa na praia, eu vou para minha casa
na montanha e desapegar do mundo. Parece, isso é até folclórico, né? Ou aquelas pessoas que pagam uma fortuna em viagens para o Oriente, em caminhos em que grandes gurus orientais passaram estimulando a questão do desapego, e eu vou lá, gasto uma fortuna nessa viagem e faço esses caminhos num processo de desapego do mundo ocidental. O desapego não é jogar fora. O desapego não é queimar o dinheiro. O desapego não é botar fogo na minha casa. O desapego não é simplesmente abandonar meu emprego, abandonar minha família, abandonar as coisas. Nada tem a ver com o abandono radical das coisas e das pessoas, com apatia, o descuido nas relações interpessoais. Eu não quero saber de ninguém, não quero saber dos meus pais, meus filhos, minha mulher, meu marido. Não, eu estou desapegado. Não, isso não é desapego. Isso é desamor. Muito menos com a indiferença com tudo que está à nossa volta. O desapego, sim, está intimamente ligado à verdade. Mais do que isso, à liberdade. Como Jesus nos disse, conhecendo a verdade vos libertará. A verdade é que nada disso tem importância. A verdade é que estamos aqui para desenvolvermos-nos espiritualmente, para ajudarmos as pessoas a fazerem o mesmo, para partilharmos aquilo que temos, para que todos possamos dignamente viver nesse processo de desenvolvimento emocional e espiritual ao longo desta nossa caminhada encarnada. Esta sim é a nossa responsabilidade. Esta sim é a verdade, é construir o reino, como ele disse, um reino de justiça, de amor, de compaixão, de misericórdia, de harmonia. Um reino de paz. Essa é a verdade. E para isso, nós não precisamos acumular nada. Nós precisamos partilhar aquilo de que temos, para que nós possamos nos desenvolver e ajudar o outro a fazer da mesma forma. Não está relacionada ao não desejar, ao não obter, ao não se relacionar, ao não amar, mas sim ao encontro do nosso verdadeiro alimento em nosso interior. Nada disso nos alimenta espiritualmente. Eu posso ter um montão de dinheiro e continuar sendo uma pessoa infeliz, e nós temos diversos exemplos disso no mundo inteiro. O verdadeiro alimento está dentro de nós. O verdadeiro alimento alimenta o nosso espírito. O verdadeiro alimento possibilita que nós consigamos nos desenvolver emocional e espiritualmente. É direcionarmos o farol de luz que teve acesso no nosso interior para fora de nós. É deixarmos de acreditar que somos o centro do mundo. É impedir que sejamos aprisionados por coisas, pessoas e situações, mas sem deixar que as amemos. É termos a clareza de que tudo é passageiro, tudo, e que a partilha desinteressada é uma das bases de nossa existência e de nossa evolução. Razão precípua, razão principal da nossa permanência neste mundo. Meus queridos, minhas queridas, lembremos-nos que espiritualidade é o nosso caminhar em direção à divindade. E é um processo contínuo de desenvolvimento, envolvendo tudo que nos cerca neste mundo. Não vamos confundir espiritualidade com espiritualismo. Espiritualismo que se contrapõe ao materialismo. Espiritualidade é o nosso caminho em direção à divindade. Mas nosso caminho em direção à divindade vivendo aqui, agora, neste mundo, com todas as coisas e as pessoas que nos cercam. Enquanto estivermos por aqui, na condição humana, estaremos nos relacionando com pessoas, com coisas e situações ao longo da vida. A questão é vivenciarmos nossa caminhada com amorosidade e compaixão, acreditando que a finitude de tudo que está à nossa volta, inclusive a nossa humanidade, e que não permita que estejamos aprisionados a esse nosso entorno. Está ligado, sim, à liberdade. E quando temos liberdade, quando nos sentimos livres, certamente temos o ímpeto, desejamos que as outras pessoas à nossa volta também sejam livres. Isso é amor. Isso é compaixão. Reflitamos juntos.
O que é de fato perene? O que permanecerá conosco além da nossa passagem? Eis uma pergunta que normalmente evitamos de fazer, pois alimentamos a nossa ilusão, né, de que permaneceremos eternamente. Nós fugimos dessa real finitude. O que realmente seguirá conosco com a nossa partida? Com certeza, tudo o que ficar é passageiro, desnecessário e ilusório. Por outro lado, há poucos dias eu me deparei com um debate em que um dos participantes colocava o estímulo ao desapego como uma forma de manobra do grupo social dominante para amenizar o desejo pelas posses e pelo capital por parte dos menos aquinhoados economicamente. Lamentavelmente, muitas pessoas utilizam a proposta do desapego de forma totalmente desvinculada do caminho que nos direciona ao verdadeiro desenvolvimento espiritual. Se existem manobras de alguns para isso, pode até haver. Mas, na verdade, o importante da lógica do desapego é não apenas um desapego pessoal, como eu falei no início. É um desapego associado à amorosidade, à compaixão, à misericórdia e, acima de tudo, à partilha. Lamentavelmente, a arte espiritual do desapego não é muito ensinada segundo a cosmovisão capitalista e muito menos estimulada no mundo ocidental. O que vemos, minhas amadas, meus amados, é o apego e a posse serem vistas como norma e, mais ainda, estabelecidas como meta. Você será exitoso se realmente conseguir ter mais. Você será bem visto se realmente puder obter mais. E qual é o ganho disso? Vejam, o verdadeiro processo do desapego não está vinculado a essa ou aquela tradição religiosa, tampouco a nenhuma linha ideológica específica, de forma alguma. O desapego é uma importante prática advinda da nossa plena compreensão sobre a nossa humanidade e o mundo que nos cerca, levando-nos ao convívio sadio com tudo que está à nossa volta e alimentando o nosso contínuo desenvolvimento espiritual, compreendendo claramente de que tudo, sem exceção, é impermanente, que tudo é finito. Consigamos, então, caminhar nessa trilha do desenvolvimento espiritual. Deixamos de estar aprisionados a tudo que nos cerca, mas mantendo-nos sempre com a prática do amor, da compaixão e da partilha. Minhas amadas, meus amados, espero que as mensagens de hoje tenham chegado de alguma forma até vocês, ajudando em seu caminhar cotidiano. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.